que a nossa sociedade precisa e de mais educação, né? E nós tentamos mostrar novos valores, novos conceitos de sociedade, e nós vamos estar, ao decorrer dessa trilha, estar mostrando um pouco para vocês de algumas coisas, né? Quem tiver perguntas para fazer, pode fazer, interromper a gente também e tal. O nosso objetivo é deixar o pessoal bem orientado e sabendo do que se trata e sabendo também do que a gente fala para as pessoas, tá? E a gente fala de coisas assim um pouco complexas, né? Mas que é fundamental para todo mundo, tá? Para a sociedade. Bom, vamos lá então. E água, umidade, tudo vem do mar, tá? Isso a nossa natureza é formada dessa forma, tá? As primeiras correntes de água do que vem do mar, corrente fria, assim chama, corrente de chuva, vendaval, tá? Costuma normalmente bater logo de uma forma inicial nas montanhas do mar, tá? Por isso as montanhas do mar, normalmente existe teoricamente a questão de querer preservar. Tem muita mata nessa região, embora isso está desaparecendo, tá? Essas partes de água que vem do mar, normalmente são áreas de grandes rochas. Então existe uma ligação muito grande entre as rochas, a chuva, esses ventos que vêm do mar, tá? É tudo interligado essas questões, tá? Então a partir do momento que você começa a detonar, a sociedade começa a invadir essas regiões, começa a criar problemas climáticos, tá? Que é o que nós estamos vivendo hoje. Então normalmente a água, quando ela vem do mar, ela cai primeiro nas montanhas, na Serra do Mar. O nosso solo, há milhares de anos atrás, tá? Era um grande canteiro de vulcões, tá? Que é justamente isso que se deu origem às montanhas e às rochas, parte alta e parte baixa, tá? Essas partes altas normalmente são áreas montanhosas e que são chamadas também de agora cerrado, áreas de cerrado. Bom, conforme foi amenizando a temperatura, tá, no decorrer dos milhares de anos, tá, a temperatura foi se amenizando até chegar ao que é hoje. Tá, clima, onde pode haver vida, pode haver isso, haver aquilo. Bom, as pedras, normalmente existe ligação entre as rochas, tá, da parte alta. Existem fendas que ligam a Serra do Mar, lá, fendas que passam pela parte alta da mata, das rochas, e liga isso de uma forma direta a 200, 300 quilômetros de distância, que nós chamamos de braços da Serra da Mantiqueira, nós chamamos de contraforte, tá? Essas rochas. Essa ligação, tá, passa por crateras que foram formadas na época dos vulcões, tá? Uns chamam de caverna, outros dão outros nomes, mas existe essa ligação de uma cratera na outra, que são reservatórios naturais de água, tá? A água se infiltra nas rochas e enche essas crateras, tá? E ela segue o seu curso natural, 300, 400 quilômetros, em cada contraforte que existe nas serras do mar. Bom, essas fendas que faz essas ligações, tá? Elas têm veios maiores de água, que a gente chama, que faz essas ligações. Existe na própria natureza ligações que liga a rocha às fendas que desce para os mananciais. Essas fendas são microfendas que formam as minas. Então tem muita gente que fala que a água nasce lá embaixo, perto do rio. Não, a água nasce na montanha, tá? Ela nasce na montanha e é liberada através dessas fendas, formando os mananciais. Então, quando se fala em preservação ambiental, tá? Recuperação de manancial, todas essas coisas, que normalmente é a parte baixa, tá? É de grande importância para poder segurar a erosão da terra, para não deixar ser soterrado, para não deixar a terra encher os rios, tá? Senão o rio se acaba e não vai correr mais na parte baixa. E o que mantém normalmente 30% da água na época da seca, todos nós sabemos que na época da seca o rio abaixa tanto que trabalha com 30% da sua capacidade, tá? Na época da cheia, trabalha cheio. O que mantém na época da seca, normalmente, os 30% de água,
são essas minas que vêm das rochas, tá? Que mantêm os mananciais. Então, quando se fala em preservação ambiental, nós temos que preservar o quê? Também a parte alta, cerrado. Nós temos evidências claras aí, nos plantios de soja, em algumas áreas, tá? Que o Rio São Francisco sofreu muito com esse plantio de soja. Por quê? Porque tirou a vegetação e a água corre rapidamente para os rios. É claro que essas crateras que atendem às montanhas estão secas, tá? Essa demanda populacional, esse crescimento de população, tá? Sem saber se naquela bacia geográfica existe água ou não, tá? O povo não tem conhecimento sobre isso, mas todos nós sabemos que essa região de Valinhos, tá, pertence a uma bacia que não tem água, tá? A bacia geográfica de Valinhos, tá? Ela é formada através de minas, que nasce na Serra do Mar, que forma o rio Pinheiros, que passa pela cidade de Valinhos, que praticamente está seco. Bom, só que a demanda populacional continua, tá? Loteamentos, condomínios, isso e aquilo, enfim. Tudo esse desmando que nós estamos assistindo. Não tem capacidade mais a cidade de atender essa demanda populacional. Então quem corre um risco grande, tá? Principalmente esse ano, tá? Nós esperávamos essa crise daqui uns 10 anos ainda, mas já faz 15 anos que nós estamos falando sobre esses problemas e não teve resultado nenhum